quando nós renunciamos a alguma coisa, alguma realidade, eu que sou padre, por exemplo, renunciou ter família, renunciou ao matrimônio para ser padre ali. Mas quando eu digo assim que eu renunciei, então parece que essa renúncia é algo muito meu, parece algo muito fruto unicamente da minha força ou da minha bondade. Nossa, ele é tão bom que ele renunciou a ter uma família, ele é tão bom que renunciou ao matrimônio, é porque eu renunciei. Então, é um jogo de palavras que se torna um pouco perigoso. Então, quando você diz ou quando eu digo, eu faço, lembra de ser bom, né? Eu faço por você mesmo sem fé, você pode fazer, por isso que é perigoso. Eu faço, eu renuncio, eu escolho. Então, isso parece ser muito seu ou muito meu. Você parece ser o centro daquilo ou eu pareço ser o centro daquilo. Eu sou bom demais para renunciar. Eu sou a centralidade. Eu sou a referência ou você é a referência. Então aqui um pouco nós podemos dizer que a oferta um pouco está maior do que o sacrifício que santifica a oferta. Mas a quem você renuncia ou para quem você faz tudo isso, ou por quem que você escolhe tudo isso? Então a resposta vocês já têm aí dentro de vocês. Quando dizemos, então nós precisamos corrigir a linguagem. Então quando dizemos que aquilo que foi feito é oferta a Jesus, né, a Deus, tudo, quando dizemos isso, que o que você faz, que o que você renunciou, que o que você escolheu é por amor sempre a Jesus, aí aqui você já purificou. Então você já não se torna mais a centralidade. Eu faço, eu renuncio, eu escolho. Mas tudo isso que foi feito, que foi escolhido, foi por amor a Jesus. Então já muda a finalidade, a referência e a centralidade já é outra. Então aqui a linguagem já foi corrigida. Quando dizemos que aquilo que foi feito é oferta a Jesus, por amor a Jesus, significa que o sentido de tudo aquilo não está em nós mesmos, não está na sua força ou na minha força, mas o sentido de tudo está naquele por quem ofertamos. E quem é este? Alguém lembra? Quem? Jesus. Então, ele é a centralidade. Então, é uma oferta agradável. Então, é o templo que santifica aquilo que você ofertou. Aqui vamos chamar o templo, né? O Cristo, Jesus mesmo que santifica. Entendeu? Não é você que é assim, maravilhoso, maravilhosa, a última Coca-Cola do deserto. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos direciona. Então, a centralidade é sempre Jesus. A referência é o amor a Jesus em tudo aquilo que fazemos. E assim, eu acho que para o Evangelho tá bom. Vamos então agora para a primeira leitura. Eu utilizo aqui o versículo 3º que diz assim: devemos agradecer sempre por vós, irmãos, com toda a justiça, porque progredis sempre mais na fé e porque aumenta a caridade que tendes uns para com os outros. São Paulo está falando aos Tessalonicenses. Então aqui ele agradece porque eles progridem na fé. Ali no Evangelho nós já falamos desse progredir na fé, né? Que é fazer tudo tendo Jesus como referência. Não é fazer por fazer, não foi isso? Então vamos recordando aí a homilia de hoje. E agora São Paulo agradece a Deus porque ele percebe isso nos Tessalonicenses e diz ainda do amor que existe entre eles aqui. Então nós podemos fazer a seguinte pergunta, levantar a seguinte questão: por que os cristãos ali de Tessalônica receberam elogios da parte de São Paulo? Por que eles receberam esse elogio? Então aqui já tem a resposta. Porque progrediram na fé e porque entre eles o amor aumentava entre eles e eles ainda tinham uma capacidade imensa de suportar os sofrimentos e tribulações que surgiam. Então São Paulo elogiou os Tessalonicenses. E o que nós podemos fazer para, como eles, progredir também na fé? Então, uma pergunta um pouco prática e concreta para o nosso dia a dia. Depois a gente sai para pôr
na vida aquilo que escutamos na liturgia. O que podemos fazer para progredir na fé? Aquele progresso na fé mencionado quando eu falei sobre o Evangelho e o progresso na fé que São Paulo elogia aqui nos Tessalonicenses. A primeira coisa, então o primeiro ponto, eu vou falar só 3 em relação a essa pergunta de o que podemos fazer para progredir na fé. Então o primeiro ponto, pedir, um verbo, pedir. Pedir a quem? A Deus. Pedir a Deus a graça de crescermos na fé, porque como a fé é uma iniciativa divina, então constantemente nós devemos pedir, né, a fé que começa ali pelo anúncio da palavra, a Deus, para que faça também a fé aumentar em nós. Se Jesus é sempre a referência, então nós devemos pedir. Então, primeira coisa, primeiro verbo, pedir. Segundo, aceitar e permitir. Uma vez que você já pediu a Deus, a Jesus, ali a graça de que a fé seja aumentada em você, então o segundo ponto é aceitar e permitir. Aceitar e permitir. Pedimos, agora devemos aceitar e permitir que Jesus faça parte de nossa vida, de todas as nossas escolhas, de todas as nossas decisões. E o nome disso é adesão. Então nós devemos aderir à fé que o Senhor nos propõe, põe ali diante de nós. Como quem diz assim: vem viver em mim, Jesus, né, vem viver em mim e me ensina a viver em ti. Ou talvez poderia ser um pouquinho mais dramático. Então, vem viver em mim, Jesus, e me ensina, pelo amor de Deus, a viver em ti. Porque olha, com minhas forças não está sendo assim tão suficiente não. Então, clama e peça a Jesus com drama. Então, põe drama também na sua oração e no seu pedido a Deus. Então, primeiro, pedir. Segundo, aceitar e permitir. E um terceiro ponto, como resposta a essa pergunta do que podemos fazer para progredir na fé. O terceiro ponto, escolher viver uma constante imitação de Cristo. Então, você pede. Então, há tudo ali em Deus. Então, para isso, nós devemos rezar. Então, devemos crescer também na vida de oração. Então, você pede, você aceita e permite que Jesus faça parte da sua vida. E o terceiro ponto, você escolhe viver constantemente uma vida ali de imitação de Jesus Cristo. Tá bom? Então, esses 3 pontos como resposta a essa pergunta, o que podemos fazer para progredirmos na fé. E uns outros 3 pontos em relação à imitação de Jesus, que eu coloquei aqui também. Então, o que nós podemos fazer para imitar a Jesus? Como imitar Jesus nas escolhas da minha vida? Então, como eu vou exercer isso? Mas o padre fica falando de imitação de Jesus, mas o que significa isso, então? Pegar uma cruz ali, pôr minha mão e pregar? Como que é? Como que nós vamos colocar isso em prática na nossa vida? Então, primeira coisa, pedir a graça do Espírito Santo e também imaginar como que Jesus faria aquilo na sua situação, uma situação constrangedora que talvez você é colocado ali no seu trabalho, te coloca em xeque entre fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Como que Jesus faria aquilo ali? Claro que faria o que é certo, mas e se a questão não for só apenas de certo e errado, mas ali dentro daquilo convém, como católica, como cristã, como cristão, você fazer certa realidade, que talvez não seja nenhuma realidade ilícita em si, mas que não demonstra o seu testemunho cristão? Então, logicamente, provavelmente, Jesus não faria, e você também procure recordar passagens do Evangelho, que você já tenha lido, realidades que Jesus tenha feito parecido. Então, primeiro, pedir a graça do Espírito Santo e tentar imaginar como Jesus faria, tá bom? Como imitar Jesus nas escolhas da minha vida. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, escolher sempre viver as virtudes, as teologais, mas também aquelas mais humanas, a prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza. Tudo isso também vai nos fazer sempre imitar a Jesus. E um terceiro ponto que está também nesse trecho da carta aos Tessalonicenses é suportar, né? Nos sofrimentos, nas tribulações, sempre me manter em pé, sempre suportar. Isso foi dito no versículo 4. Assim, nos gloriamos nas igrejas de Deus por causa da vossa
perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e sofrimentos que suportais. Então, para imitar a Jesus Cristo, Ele que é a referência de nossas escolhas, referência de tudo, nós precisamos pedir, escolher, mas também nos momentos de tribulações, nos momentos de dificuldade, suportar com a graça dEle. Nós te agradecemos, Senhor Deus. Ao final desta homilia, convido você também a rezar, porque a base de tudo é a oração. Então, se queremos imitar verdadeiramente Jesus, se queremos seguir esses passos para progredir na fé, nós devemos nos apresentar. E nós nos apresentamos a Ti, Jesus, nessa segunda-feira, com estes pontos que o Evangelho nos propõe, que o Evangelho põe diante de nós, mas também a primeira leitura, sobretudo nesta carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Como nós queremos aprender, Senhor, a rezar, a pedir. Queremos aprender a escolher, aprender também a suportar e a saber que tudo em nossa vida, sejam os casados, aqueles que estão no sacramento do matrimônio, as famílias, os religiosos, aqueles que estão na vida consagrada, os padres também, a referência de tudo não é você, aquilo que você faz, eu renuncio, eu faço, eu escolho, mas é por quem você renuncia, por quem você faz, quem você escolhe. Jesus é a referência, o Senhor é a referência. Então ilumina-nos, Senhor, com a graça da sua presença. Somos alimentados agora por sua palavra divina, na liturgia da palavra, que é alimento para nós. Prepara a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, também para o alimento da Eucaristia, a sua presença real. Somos alimentados por seu corpo, sangue, alma e divindade. Permita-nos, Senhor, progredir na fé por conta da sua presença. Permita-nos, Senhor, progredir no amor, progredir na perseverança e progredir também na capacidade de suportar as tribulações da vida. Assim seja. Amém.